Senhor, igreja. Amém. Uma alegria poder estar aqui nessa manhã. Estou muito feliz, né? Muito feliz mesmo, muito emocionada. Estava ouvindo o pastor Michel falando aqui, né? E Deus usou ele poderosamente. E aproveitar que ele saiu, né, para falar algo que eu admiro o pastor Michel e a pastora Camila, essa mulher de Deus linda, cheia do Espírito Santo. Obrigada, Camila, pela confiança de estar aqui. E eu me lembro que um tempo atrás, fui pedir o pastor Michel, que o pastor Michel é um advogado, né? E minha mãe tinha perdido o Lois dela, né? E aí eu falei com o pastor Michel, minha mãe tem Alzheimer, vai fazer 85 anos. E o pastor Michel ouviu tudo que eu estava falando, ele olhou para mim. E eu conheço o pastor Michel, a pastora Camila, desde que eles eram pastores lá no Morro da Fé, né? E eles têm uma história linda, né, na obra de Deus. O pastor Michel falou assim, eu sou advogado, mas uma coisa que eu não trabalho é com mentira. Se o processo da sua mãe tem mentira, pode ter certeza que eu não trabalho com mentira. E eu falei assim para ele, mas esse Lois não foi eu que fiz, não. Foi uma outra advogada lá que fez um processo lá. Ele falou assim, eu não estou dizendo que tem, não, mas eu vou olhar. Se tiver, eu fiquei impressionada com aquilo. Eu falei assim, meu Deus, esse pastor é muito lindo, irmãos. O mais bonito na vida de um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é o dom espiritual, é o caráter da pessoa. E aí ele disse assim, você vai lá no CRAS, pega a certidão de casamento, porque eu estou vendo que fizeram um processo que a tua mãe está separada do seu pai. Está separada? Eu falei, não. Então, bota lá, pega a certidão de casamento porque minha mãe não é evangélica, né? E bota lá que os dois são casados e coloca tudo a verdade. E o juiz vai ler e vai ver a verdade, e Deus que vê a verdade vai abençoar. Irmãos, para a glória de Deus, quando foi no passado, tudo na verdade, né? Diga aleluia. A minha mãe ganhou de volta, né? Da forma correta, né? O benefício dela para a glória de Deus. Por quê, irmãos? Porque o trono de Deus é baseado na justiça e na verdade. Diga aleluia. Então, o pastor Michel é uma bênção. E eu fiquei impactada. Eu falei assim, pai, o advogado que é pastor, que meu pai não é crente, não é evangélico, não, ele disse assim, ele disse que só trabalha com a verdade. A verdade vai demorar um pouco, mais de um ano, mas vai sair. Aí ele falou, não, negócio de verdade, não, quero saber do benefício, que eu tenho um outro aí que disse que em 3 meses sai. Eu falei, na mentira, né? Ele falou, eu não quero saber da verdade, não quero saber, pode ser na mentira, mas que sai rápido. Eu falei assim, não, pai, vamos demorar um pouquinho e vai sair. Aí, quando demorou, né, não sei se foi um ano, meses, aí saiu. Aí eu falei assim, valeu a pena, hein? Porque quando a bênção sai tudo de uma vez. Irmãos, Deus tem compromisso com a verdade. E vocês têm um pastor que anda na verdade, uma pastora que anda na verdade. E Deus não tem como não abençoar, né, aquele que tem a verdade. Diga aleluia. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã, né, nesse casal maravilhoso, a irmã Regina, essa mulher de oração, nessa conferência, né, conferência de intercessão, que é um chamado que arde no meu coração. Hoje é aniversário do meu irmão, né, e antes de eu pregar a palavra, eu estava chorando lá em casa, vim chorando dentro do carro, e eu me lembrei, irmãos, meu irmão é policial, e eu tive uma visão espiritual. Eu vi meu irmão morto há muitos anos atrás. E quando eu vi meu irmão morto, Deus falou assim para mim. Eu falei assim, Deus, não deixa meu irmão morrer, não. E Deus falou assim para mim, jejue 30 dias e ore por ele.
E eu só escutei a voz de Deus. Deus falou assim, jejue 30 dias e ore por ele. E eu comecei a jejuar durante 30 dias orando pelo meu irmão. Irmãos, depois no 30º dia, eu tive uma visão do meu irmão de cabelo branco. E Deus falou assim, eu vou aposentar ele na polícia, ele não vai morrer. Irmãos, para a glória de Deus, hoje é aniversário dele. E esse ano ele vai se aposentar para a glória de Deus. E ele recebeu uma promoção na polícia, né? De subtenente, vai se aposentar como um subtenente para a glória de Deus. Olha para o teu irmão assim, aonde tem intercessor, tem a bênção de Deus. E hoje ele está com os cabelos brancos dele. Porque Deus é fiel, irmãos. Deus é maravilhoso, diga aleluia. E eu estou aqui nessa manhã, irmãos. Eu estou aqui nessa manhã por causa de uma mulher de oração. Eu não nasci num berço evangélico. Desde quando eu era adolescente, eu sempre fui envolvida no funk, no mundo. E me juraram de morte. Disseram assim, vai morrer. E eu me envolvi com um rapaz envolvido no tráfico. E ele disse assim, é Deus no céu e a Venícia na terra. Os inimigos ouviram e foram 2 homens para me matar. E eram 2 para 3 da manhã, é um dos livramentos que Deus me deu. Eu corri, vi aqueles 2 homens, estava com uma outra jovem, invadi uma casa, pulei o muro para invadir aquela casa. No meio da madrugada, eu pergunto para você, o que crente faz? A Bíblia diz, eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, certamente me encontrarão. E eu invadi aquela casa, tinha uma senhora naquela casa, de joelho dobrado. Aquele homem bateu com a arma na janela e disse assim, sai daí, Venícia, você vai morrer. Mas aquela mulher levantou as mãos para a janela e ela disse, por 3 vezes o sangue de Jesus tem poder. Irmão, silenciou, eu disse, os homens estão escondidos no quintal da sua casa. Ela disse, não, meu Deus já mandou eles embora. Levanta a sua mão, porque o teu Deus manda no céu, manda na terra, manda no inferno. O seu Deus tem poder e tem autoridade. E ela disse, Deus tem uma obra na sua vida. Imagina a pessoa bater com a arma na janela e dizer, sai daí, vai morrer. E você, o que você vai fazer? Você acha que, normalmente falando, se não é uma pessoa cheia do Espírito Santo, é botar a pessoa para fora, que está correndo um risco de vida, sim ou não? Mas ela me deixou na casa dela. Estava eu e uma outra jovem, né, com sapato, um sapato com salto, outro sem salto. Mas naquela casa, irmãos, tinha uma mulher da intercessão. Diga aleluia. Quem é intercessor tem intimidade com Deus. Quem é intercessor é cheio do Espírito Santo, irmãos. Diga aleluia. Eu, quando me converti ao Senhor, eu falei assim, meu Deus, como é maravilhoso ter a presença de Deus. E eu olhava para os meus pais, e eu comecei a orar todos os dias. Senhor, dá uma velhice saudável para os meus pais. Senhor, longevidade para os meus pais. Longevidade. Meu pai, ele tinha um vício de bebida. E ele chegava a beber uma garrafa de cachaça por dia. Teve uma vez que ele tinha caído numa avenida chamada Maracanã, que tinha um valão, né? E naquele dia ele tinha bebido muito, caiu, ralou o nariz. Teu pai caiu lá. E eu fui pegá-lo. Aí uma menina disse assim, não tem vergonha de estar teu pai bêbado, não? Aí o Espírito Santo falou assim para mim, não importa o que a tua mãe e teu pai faz. A tua mãe pode ser a pior prostituta, teu pai pode ser o pior bêbado, né? Não é o caso do meu pai. Mas honra teu pai e tua mãe. E é primeiro mandamento com promessa. Esse negócio, deixa teu pai e tua mãe, está na Bíblia, irmão, deixar não é abandonar.
É você saber que você vai formar uma família, mas não abandona teus pais. E eu orava todo dia, Senhor, dá longevidade de vida. E para a glória de Deus, meu pai vai fazer 80 anos no mês de maio. Minha mãe vai fazer 85 anos no mês de outubro. E eles fizeram 50 anos de casado para a glória de Deus. Você pode dar glória a Deus aí? Diga para o teu irmão, Deus é maravilhoso. Diga assim, Deus vai dar longevidade de vida para você. E vai te dar saúde. Sabe por que eu estou pregando aqui hoje? Porque Deus ouviu a oração de uma mulher que tem intimidade com Ele. Não há nada melhor na terra do que você ter intimidade com Deus. Olhe para cá, olha o que está escrito aqui. Servindo... O que está escrito aqui? Servindo ao reino em consagração. Abra sua Bíblia em 1 Samuel... capítulo 7, verso 8. Primeiro Samuel, capítulo 7, verso 8. Eu estou acompanhada do meu esposo, pastor Moisés. Esse ano nós vamos completar 20 anos de casado para a glória de Deus. Feliz você estar comigo aqui. 1 Samuel, capítulo 7, verso 8. Quantos acharam? Diga assim, eu achei. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus. Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor lhe deu ouvidos, e você diz glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos diante do texto sagrado do primeiro livro do profeta Samuel, a qual relata que os filhos de Israel, o povo escolhido de Deus, está passando por um momento difícil. Os filisteus sempre foram uma pedra no sapato, podemos dizer assim, de Israel. E se nós lermos 1 Samuel, nós vamos perceber que esse período do capítulo 7 é um período a qual eles tinham passado por experiências dolorosas. Quais são essas experiências dolorosas? Experiências de perda, de derrota. Olhe para cá. Não é porque nós temos identidade de filhos, não é porque somos escolhidos de Deus, que estamos livres de passar por adversidade e experiências traumáticas. Mas no caso aqui de Israel, nós vamos perceber que Israel está passando por um momento de perda, porque eles estavam indo para as batalhas, acreditando que a arca, que simbolizava a presença de Deus, era uma espécie de amuleto de vitória para eles. E, na verdade, não adianta eu andar com a Bíblia, com roupa de crente, se o meu coração não está em Deus. O que Deus quer de nós, e que Deus, Ele estava requerendo de Israel, era um posicionamento de obediência, de dependência de Deus.
A Bíblia diz que na primeira guerra caiu cerca de 30 mil homens. E eram muitos homens que estavam perdendo a batalha, porque Israel estava adquirindo costumes contrários à lei de Deus. O capítulo de número 7, Deus usa o profeta Samuel, o profeta que estava em evidência, esse homem a qual ele foi gerado através de uma mulher de oração. Deus usa Ana, e você conhece a história. Deus desperta em Ana em um tempo de angústia, de lágrimas, para ela interceder. Durante quase 20 anos, Ana ora, e através dessa vida consagrada ao Senhor, Deus faz nascer do fruto da sua dedicação à oração, um homem chamado Samuel. Um dos homens mais marcantes do Antigo Testamento. Profeta, juiz, sacerdote. Ele também é um intercessor. Um homem que tinha compromisso com a verdade. Ao perceber que Israel perde a batalha, ele abre a boca e deixa Deus usá-lo, dizendo: ei, é necessário vocês, para vencerem as batalhas contra os inimigos, primeiro, vocês precisam tirar de dentro de vocês os balins, os astarotes e os azeras. Olhe para cá, tem coisas dentro de nós, ocultas, que está entristecendo o Espírito de Deus. Tem coisas que Deus, eu aprendo com a Bíblia, que Deus não vai tirar. Tem coisas que jejum não vai tirar. Tem coisas que orando, passando a vigília na igreja, não vai remover. A decisão é pessoal. Eu preciso decidir romper com aquilo que me afasta de Deus. Essa conferência é a conferência consagrando a nossa vida ao reino de Deus. Servindo ao Senhor, ao reino de Deus em consagração. A palavra consagração significa separado. Você está no mundo, você vive nesse mundo, mas você tem na sua mentalidade que você tem uma identidade de filho. E você não pode só ter a identidade de filho, você tem que ter comportamento de filho, testemunho de filho, ter uma vida consagrada, é você andar na contramão desse mundo. A Bíblia diz, irmãos, que Deus usa Samuel dizendo: ei, tirai de dentro de vocês. Vocês precisam tomar uma decisão. Olhe para cá. Quem sabe você está ouvindo essa palavra dizendo: eu não tenho azera, eu não tenho os balins, os astarotes dentro de mim. Mas os deuses de hoje são tão perigosos como os deuses da época de Samuel. Sabe o que o Espírito de Deus está liberando para a nossa vida nessa manhã? É que Deus não pode ser substituído por nada. Qual é o primeiro maior mandamento da Bíblia? Qual é o primeiro mandamento? O principal mandamento é o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas. Deus precisa ter a primazia na nossa vida. Você pode amar a tua casa, amar teu emprego, amar teu salário, amar tua fazenda, amar as coisas que Deus te proporcionou, mas Deus, Ele é primeiro lugar. Mateus capítulo 6, 33, está escrito: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Quais são as demais coisas? Aquilo que você se preocupa, aquilo que você vai comer, aquilo que você vai vestir, aquilo que você vai usufruir. Quando você prioriza o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas, que coisas são essas? As coisas da terra, as demais coisas vos serão acrescentadas.
camadas. O Espírito de Deus me trouxe aqui para liberar essa palavra. Ele escolheu você no ventre da tua mãe, e quando Ele escolheu você, Ele alistou você no seu exército. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia diz que o Senhor, Ele é Senhor dos exércitos. Ele não só tem um exército, Ele tem exército no céu, Ele tem exército na terra, e você faz parte do exército de Deus. Ele escolheu você e Ele te nomeou. Ele escolheu você e alistou você no seu exército. E quem faz parte do exército de Deus precisa entender que todo chamado requer posicionamento, que todo chamado requer responsabilidade, todo chamado requer, aleluia, uma vida consagrada ao Senhor. Deus não quer você misturado com as coisas dessa terra. A Bíblia diz que o bom soldado, não é qualquer soldado não, o bom soldado, olha para o irmão, diga, você é bom soldado. Porque se você não fosse um bom soldado, você não estaria aqui. Você está alistado no exército de Cristo. E o soldado que está alistado no exército de Cristo, aleluia, não se embaraça com as coisas dessa vida. Aleluia, irmão, tem soldado que está embaraçado com as coisas dessa vida, está embaraçado com dívida, está embaraçado em fofoca, está embaraçado em disse-me-disse, mas o Espírito de Deus está dizendo, te trouxe aqui para te dizer, você é bom soldado, e a partir de hoje, na decisão de você consagrar a sua vida, aleluia, a tua vida vai ser colocada em ordem. Deus vai colocar tudo em ordem, se você se submeter ao reino de Deus. A Bíblia diz que Israel, eles decidem obedecer. E quando você decide obedecer, tudo muda. Diga para o teu irmão, quando você decide obedecer, tudo muda. Eles decidem obedecer, vamos embora tirar tudo que está cheirando mal às narinas de Deus, vamos embora tirar tudo aquilo que está entristecendo o Espírito de Deus. Tem amigos, irmãos, mas aquele fulano é tão engraçado, conta umas piadas que faz eu rir. Deixa eu dizer algo para você, tem coisas que Deus está dizendo, eu não quero mais. Eu não quero mais essas piadas que está zombando do Espírito, que está brincando com os mistérios da noiva. Deus está dizendo, não, é engraçado, faz a carne rir, mas o Espírito de Deus tem ciúme de você e das suas amizades e dos relacionamentos que te afastam de Deus. Consagrado. Irmão, santidade não é cara feia, porque o Espírito de Deus nos alegra. A Bíblia diz em João 16:20 que a nossa tristeza se converte em alegria. Aonde Deus está, a abundância de alegria. Mas nós precisamos entender que uma vida consagrada é uma vida dedicada. É uma vida de relacionamento com Deus, né? E Israel ouve e decide obedecer. Eles tiraram. E eles se arrependeram. Derramaram água sobre o altar, confessaram os seus pecados, e quando eles obedecem, a Bíblia diz que os filisteus, os maiorais dos filisteus se levantam. Irmão, deixa eu dizer para você, não é porque você obedeceu que a guerra parou, não, mas o resultado vai ser diferente. Eu profetizo na sua vida que o resultado a partir de agora vai ser diferente. Vem tempo de honra de Deus para a tua vida. Te prepara, olha o que aconteceu. E ela sui que ele manda lava cheia. E a Bíblia diz que os filisteus se levantam e eles ficam com medo. É natural, irmãos, nós ficarmos com medo diante da guerra. Lembra que Josafá ficou com medo? Irmãos, não é porque você ora que você está livre de ficar com medo, não.
Ficar com medo é uma coisa, permitir o medo te paralisar é outra. Não permita o medo te paralisar. Porque existe o medo natural e existe o espírito do medo, que é regido por Satanás para paralisar tuas emoções. Josafá, quando ele ouve uma notícia que vem 3 exércitos contra ele, ele fica com medo, mas ele põe-se a buscar o Senhor. E ele faz uma das orações mais lindas da Bíblia. Ele reconhece a grandeza de Deus. Senhor, na tua mão há força e poder. Não há quem possa te resistir. Oh, na mão de Deus há força e poder, e não há ninguém que possa resistir ao Senhor. E ele diz: os inimigos estão vindo para tocar na herança. Eles querem levar a herança que o Senhor nos deu. Mas porém, os nossos olhos estão postos em ti. Oh meu Deus, eu estou sentindo a presa. Levanta a tua mão. O intercessor, aleluia. A primeira característica da vida consagrada é que ele tem que ter a convicção que ele faz parte do exército de Deus, que ele é alistado no exército de Cristo, que ele é chamado pelo reino de Deus, ele prioriza Deus. E segundo, ele tem a convicção, oh glória, o nome de Jesus, que os seus olhos precisam estar continuamente em Deus. O crente que tem fé, o crente que tem vida de oração, os olhos dele não podem estar voltados para a terra, não pode estar voltado para a circunstância, não pode estar voltado para o passado, para a dor, para as experiências traumáticas. Os teus olhos têm que estar em Deus. Isaías 45, 22, olhai para mim, diz o Senhor, todos os moradores da terra, que eu sou Deus, e não há outro Deus além de mim. Hebreus capítulo 12, deixai o pecado, o embaraço que tão de perto vos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Aleluia! Aleluia! Eles ficam com medo. Josafá também fica com medo. Josafá fica com medo, mas põe-se a buscar o Senhor. Põe-se a buscar o Senhor. Ao invés de colocar os guerreiros na frente, coloca quem? Os levitas. A adoração, irmãos, a adoração tem que estar, ó. Porque onde tem, irmãos, eu aprendo com a Bíblia. Tem 3 classes de pessoas que Deus procura. Imagina, o Deus que tem olhos como chama de fogo, que nada está oculto aos olhos daquele que um dia prestaremos conta, olhar para a terra e buscar. O que significa isso? Que não é tão fácil ele achar, não. Ele está ali. Não é que ele tenha dificuldade, não. Mas ele está procurando. Os olhos dele está procurando 3 classes de pessoas. Sabe qual a primeira classe que Deus está procurando? Os fiéis. Salmo 101, verso 6. Deus está em busca dos fiéis da terra. Quem são os fiéis? Os que não se contaminam. Quem são os fiéis? O que tem compromisso com Deus. Quem são os fiéis? Os que têm uma vida consagrada. Aleluia. Exemplo de fidelidade, Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que Nabucodonosor, o rei, diz: eu quero ver o Deus que vai livrar vocês da fornalha. Eu quero ver o Deus que vai livrar. Irmão, crente que tem vida de intimidade com Deus, não tem medo de ameaça. Olha aqui, Nabucodonosor, o nosso Deus tem poder para livrar, mas mesmo que Ele não nos livre, nós não seremos infiéis. Nós não seremos infiéis. Deus está em busca dos fiéis da terra. Fidelidade na Bíblia, Jó. A mulher dele diz: abandona teu Deus e morre. O que ele diz? Capítulo 13, verso 15. Ainda que Deus me mate, nele eu esperarei. Eu não espero em Deus só nessa terra.
Eu espero em Deus, aleluia, até debaixo da terra. Irmãos, olhe para cá. Tem muita gente no mundo que diz: eu vou cremar meu corpo, jogar no mar, jogar no jardim. Irmãos, eu não vou, eu respeito, mas eu não, jamais eu vou ter essa opção de mandar cremar. Sabe por quê? Porque eu acredito que os mortos ressuscitarão primeiro. Eu acredito, irmão, tem gente que é meio assustada. Eu acredito que essa geração é a geração do arrebatamento. Diga aleluia. A Bíblia diz em Apocalipse que o mar vai dar conta dos mortos. Pode mandar cremar, jogar no jardim, não sei aonde, mas vai dar conta, diga aleluia. E vai ouvir: vinde bendito do meu Pai, para as mansões celestiais. O justo, mas o ímpio, apartai de mim. Né? Mas Deus, Ele diz para nós: bem-aventurado aquele, né? Bem-aventurado aquele cuja confiança está em Deus, aquele que está com o nome no livro da vida. Aleluia, ele subirá ao som da trombeta. Quem crê no arrebatamento da igreja, diga glória a Deus aí. E a Bíblia diz que quando, voltando para o capítulo 7, eles obedecem, vem a guerra. Mesmo na obediência, você não está livre de guerra. E a Bíblia diz que eles ficam com medo, mas fala com Samuel: Samuel! Que não dava tempo naquele momento. Irmãos, é por isso que eu estou falando para você, que o pastor Michel falou aqui. Não basta, não aquela irmã. Eu quero aquela irmã ali para orar por mim. Irmãos, você tem que ter a tua vida. Não importa que horas que você acorda, não importa a sua vida diária. Crie, aleluia, eu ia falar cultura, não. Crie um hábito, uma disciplina de oração. Por quê? Porque o resultado de quem ora, ou melhor, o comportamento de quem ora é diferente daquele que não ora. Aquele que não ora se desespera. Aquele que não ora, ele diz: acabou, não tem jeito. Aquele que não ora não tem intimidade com Deus. Olha para o teu irmão, diga assim: ora. Porque quem tem vida de oração é diferente daquele que não tem vida de oração. À medida que você tem uma vida de oração, você vai crescendo no relacionamento com Deus. E quem ora, o testemunho é diferente. Quem ora, aleluia, ele se expressa diferente. O linguajar é diferente. A sua vida é diferente. Olha a diferença de quem ora e quem não ora. Não está na Bíblia não, mas vem pela madrugada o exército de Senaqueribe. Geazi vai lá fora e se desespera e diz: ai meu Senhor, nós estamos cercados. Em algumas versões, nós estamos perdidos. Aí Eliseu diz: ah Senhor, ah, Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele possa ver. Irmãos, quem tem vida de oração, aleluia, pode estar vendo o cerco, mas ele declara: mais são os que estão conosco. Bota a mão no nome desse irmão, diga, chacoalha aí, diga assim: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Maior é o Deus que está contigo do que essa ameaça. Maior é o Deus que está contigo do que essa dívida, do que essa dificuldade. Maior é o Deus que está contigo. A partir de hoje, nós vamos criar um hábito de oração. Eu não conheço crente. Não conheço crente. Nesses 26 anos que eu estou na igreja, que nunca me desviei para a glória de Deus, nem vou me desviar. Nunca. Disseram para mim: essa daí não dura 3 meses na igreja. Fogo de palha, essa saia dela aí, ó. Essa Bíblia na mão dela, 3 meses desvia. Vai voltar para o funk de novo. Irmão, para a glória de Deus. Tem 26 anos que eu não largo a minha Bíblia. Ô, minha companheira, irmãos, minha amiga. Não diz que tu não tem amigo não, tá?
Porque isso aqui, irmãos, se falar, eu não tenho Deus, eu não tenho amigo, irmãos, isso aqui, Deus tem muito tempo que não fala comigo, irmão, isso aqui é a principal profecia. Oh, glória! Quando você abre a Bíblia e começa a comer a palavra, eu vou dizer algo para você aqui. Nesses 26 anos que eu estou na igreja, eu não conheço crente que tem hábito de ler a Bíblia diariamente e hábito de orar, que ele se arracha na fé. Cria um hábito de ler 15 minutos, no mínimo. Orar 15 minutos, dobra teu joelho. Mateus 6, você entra no teu quarto. Prioriza o secreto com Deus. Aí eu não tenho inspiração para orar. Irmão, ora a Bíblia. Ora a Bíblia. Mas eu pego o ônibus 4 horas da manhã, irmão. Quem quer não dá desculpa. Quem quer dá um jeito. É questão de sobrevivência espiritual. Nós precisamos ter cuidado com a nossa reserva espiritual. Porque quem não tem vida de intimidade com Deus é precipitado, toma decisão errada, se desespera. Mas quando você tem... Não, porque Deus só fala com algumas pessoas. Não, irmão. Deus fala com qualquer um que está disposto a ouvir Ele. Deus, Ele fala com qualquer um que tem um coração. Aleluia. Irmãos, busque a Deus. Todos os dias, intensamente. Oração não é só você falar. Tem um momento que você vai parar para você. Fique em silêncio. Oh, Deus vai te fortalecer. Deus vai te fortificar. Deus vai falar contigo. Diga glória a Deus. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Não tem inspiração para orar? Ora a Bíblia. Abra a sua Bíblia em Salmo 23. Abra a sua Bíblia em Salmo 40. Esperei que eu passe. Abra a sua Bíblia em Salmo 124. Se não for ao Senhor, ora a Bíblia. Olha para o teu irmão e diga assim, ore a Bíblia. Quer ver uma coisa? O primeiro passo da oração, de uma vida consagrada à intercessão. Quando você começar a orar, não começa pedindo, não. Pedir é pecado? Não. Não, irmão, não é pecado. Mas a primeira coisa é que você dobrar o joelho para orar. Reconheça a grandeza de Deus. Senhor, Tu é grande. O Senhor é poderoso. O Senhor abriu um mar vermelho para o povo passar. E uma oração que Deus ouve não é oração de palavra difícil. Os maiores milagres, irmãos, o evangelho é simples. As pessoas querem falar difícil. Irmão, 80% das pessoas que frequentam a igreja são pessoas que são simples. O evangelho de Jesus é simples. A gente quer dificultar as coisas. Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Humildade não está na roupa, não está no sapato. Não é isso não. Simplicidade não está na parede. Aqui dentro, irmãos. É você amar o próximo, é respeitar o teu próximo. Quem é o teu próximo? É isso que a Bíblia diz. Então, quando você... Não, eu vou fazer uma disciplina aqui. Eu vou orar. Eu gosto muito de ler a Bíblia. E eu estou num propósito, né? A Devec lê Bíblia todo dia. E eu estou no propósito de ler 8 capítulos do Antigo Testamento. Às vezes, irmãos, a carne não quer ler a Bíblia. Mas eu já tenho a técnica. Irmão, a carne não dá... A carne não ganha de mim, não. Sabe porque eu já sei, irmãos. Deus me dá as ferramentas. Sabe o que eu faço? A minha Bíblia, a revista corrigida, eu boto lá. No YouTube. Irmão, irmão, a gente tem que usar a internet. Não, porque a internet destrói. Irmão, destrói para quem não sabe usar. Diga aleluia. Mas quem sabe usar, eu boto lá, revista corrigida, Gênesis. Aí boto lá. E vou acompanhando. Porque eu vou acompanhando, vou lendo e vou acompanhando na mesma linguagem. Eu não sei qual é a linguagem da Bíblia. Coloca lá no YouTube a linguagem da Bíblia. Irmãos, eu passei 1 ano lendo a Bíblia no Instagram, 6 da manhã. 6 da manhã, a irmã está ali levantando a mão. 6 da manhã. Eu lia 5 capítulos. A pessoa entrava no Instagram, os pregadores, as pessoas, Vinícius, você é doida, lendo 5 capítulos no Instagram. Eu fico, irmão. Eu estou lendo enquanto as pessoas que estão lendo junto comigo. E as pessoas lendo, ouvindo a palavra no aeroporto, na rua. Irmãos, eu amo a Bíblia. Diga assim, eu amo a minha Bíblia.
Não importa se é 8 capítulos, irmãos, leia. Eu não consigo ler pelo menos um capítulo. Eu não consigo ler um livro, ler uma página, mas leia. Busque a presença de Deus. Não comece no Antigo Testamento, não, comece no Novo. 40 dias, Novo Testamento, está lá na internet. Irmão, usa a internet para a glória de Deus. 40 dias, Novo Testamento. Vou lá imprimir, vou ler. Tua vida espiritual nunca mais vai ser a mesma. Evangelho, os evangelhos, o reino de Deus se manifesta. Irmãos, eu fico deitada assim, Deus vai falando comigo. Deus me dá cada revelação, cada sonho, eu fico impactada com a presença de Deus. Quando você tem uma vida de leitura da palavra, você tem uma vida cheia de fé. A fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus, Romanos 10, 17. Agora perceba que, para nós seguirmos para concluir aqui, que os filisteus se levantam e eles acreditam, vou derrotar Israel novamente. Deus está em busca dos fiéis da terra. Segundo, Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, João capítulo 4, 23. É a segunda classe de pessoas que Deus está buscando, os verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade, e a terceira classe que Deus está procurando. Olha para o teu irmão, Deus te achou, falar para ele. Aleluia, diga assim, você faz parte dos fiéis, você faz parte dos verdadeiros, e você faz parte, aleluia, dos intercessores. Deus procurou o intercessor, e ele se maravilhou que não achou um intercessor, porque aonde tem intercessor, os olhos de Deus estão sobre o intercessor. O intercessor, ele não é conhecido na terra. Ele é conhecido em 2 lugares, no céu e no inferno, irmãos. Eu vou antes de falar aqui, capítulo 7, exemplo de intercessor, Abraão, nosso pai na fé através de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 18, que Deus fala com Abraão que ia destruir. Ele percebe, irmãos, que Deus tinha uma sentença em Sodoma. E Abraão, ele intercede, Senhor, se tiver 50 justos na cidade, Deus diz, por causa do amor aos 50, eu não vou destruir. Mas se tiver 40, Deus diz, por amor aos 40, eu não vou destruir. Mas se tiver 30, aí tem um momento, lá no final, mas Senhor, se tiver 10 justos, ele por amor aos 10. Irmãos, não tinha um justo naquela cidade, mas tinha Abraão intercedendo. E a Bíblia diz que Abraão se humilha, porque o intercessor se humilha. Oh, glória, não estou falando, não, porque eu tenho que ser humilhada. Não, irmão, não está na Bíblia isso, você tem que ser humilhada. 1 Pedro 5 diz, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e Ele no seu devido tempo vos... 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, irmã Regina, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A Bíblia diz que Abraão intercede por Ló e por sua família. E o que acontece? A Bíblia diz que Deus manda 2 anjos ali na cidade de Sodoma, e aqueles homens, por causa da oração de Abraão, irmão, isso aqui é muito, chacoalha, bota a mão no nome e diga assim, por causa da tua oração, Deus está mandando anjos lá no meio da tua família, e a cova está sendo fechada, e o laço está sendo cortado. Aleluia, oração de Abraão, a tua oração é uma oração de fé. Para de orar dizendo, Senhor, será? Senhor, eu não aguento mais. Todo aquele que se aproxima de Deus, se aproxime crendo que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que obedecem. Senhor, manda um anjo lá e livra. Manda um anjo lá e livra. O anjo diz, escapa-te por tua vida e não olhes para trás, por causa da oração de Abraão. Aleluia, diga por causa da tua oração. Aleluia, tem porta
porta que se abre. Se você pudesse, se você visse no mundo espiritual, quantos anjos Deus já deu ordem por causa da tua oração. Diga para o teu irmão, a oração é um dever, o dever de orar e não desfalecer, o dever de orar e não parar, orai sem cessar, busque a presença de Deus e Deus vai honrar a tua oração. Aleluia! Oh glória! Moisés, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a Bíblia diz que o povo de Israel pega bezerro de ouro, faz coisas terríveis, e a Bíblia diz que Moisés intercede: Senhor, oh Senhor, sem a tua presença eu não vou. Pai, a tua presença. Moisés era um homem de oração. Vou voltar lá para o tempo de Abraão. O filho de Abraão, Isaque, ele casa com uma mulher que não gera filhos. O que a Bíblia diz? Que Isaque orou incessantemente. Oh glória, pastor Michel disse que oração não é só para mulher, não é para homem. Isaque, ele orou incessantemente até Rebeca engravidar. Diz que ele orou 20 anos. Senhor, faz a minha esposa gerar. Senhor, faz a minha esposa. Irmão, você tem que ser assim. Não basta orar, tem que persistir em orar. A Bíblia diz em 1 Samuel 1:12, e Ana perseverou em orar. Persevera em orar. Enquanto a tua família não estiver liberta, faça como Raabe. Todo mundo vou botar dentro da minha casa espiritual. Sabe o que é casa? Sabe o que é isso? Casa espiritual? A gente está numa casa espiritual, a gente só tem uma. Diga aleluia. Você vai pegar uma agenda, colocar as pessoas da tua família e dizer: aqui, está aqui. Aqui o diabo não entra. Aqui o diabo não devasta. Irmão, você tem que se posicionar no mundo espiritual, porque aonde tem intercessor tem livramento. Oh glória! A Bíblia diz que teve destruição de um lado do outro, mas aonde tinha o cordão escarlata na janela, aleluia, estava protegido, estava guardado. Eu profetizo na sua vida, você que é intercessor, Deus está levantando a tua vida. Irmã Venícia, na minha casa só tenho eu de crente. É através de você que a tua família vai ser livre. É através da tua família que Deus vai guardar a tua vida. Você recebe essa palavra. Oh glória ao nome. É através de você. Deus não precisa de uma multidão para agir. Basta ter um intercessor. Tem bênção de Deus liberada. Tem bênção de Deus liberada para a tua vida. E aí a Bíblia diz, olha para o teu irmão, diga assim: quem ora é diferente. Quem ora tem testemunho, quem ora se expressa diferente. Daniel, a Bíblia diz que Daniel recebe uma notícia que ia morrer. Ele levantou a voz para murmurar contra Deus. A Bíblia diz que ele vai para a casa dele. Ele entra no quarto, abre a janela. E ele orou como costumeiramente, como costume, ou seja, ele não só orou porque tinha um decreto. Ele já orava antes, como o pastor Michel estava falando. Ele já orava antes, irmãos. Tem gente que acha que oração é só para quem está... Não, irmãos. Ele já estava orando. E ele orou como costumeiramente orava. A Bíblia diz: enquanto ele orava, aleluia, enquanto ele orava, Deus já estava preparando o livramento. Pode ter príncipe da Pérsia, pode ter demônio, pode ter Satanás. A Bíblia diz que Deus manda um anjo e disse para Daniel: desde o primeiro dia que você começou a orar, sua oração foi ouvida. Lembra de Lucas capítulo 1? Que quando Zacarias, ele vai para o altar da oração, a Bíblia diz que Deus manda um anjo e diz: eu estava diante de Deus e a tua oração está sendo respondida. A tua
tua mulher vai ter um filho. Irmãos, quem tem oração não gera qualquer coisa não, irmãos. Quem tem vida de oração gera quem? João Batista. Quem Rebeca gerou? Os dois homens, um foi Jacó, né? Aí não, não, irmãos, não pensa nisso não. Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso representa 3 tipos de pessoa. Abraão, aquele que é escolhido, aquele que representa os ricos, né? Abraão, meu Deus, homem de fé. Isaac, porque Abraão foi tirado o quê? Do meio da idolatria, né? Isaac, aquele que foi nascido, que ele herdou o legado do pai. É aquele que nasceu na igreja. Mas tem testemunho também de quê? Vai ter poços entulhados, ele vai, não, eu vou dar continuidade à história. E Jacó é aquele que Deus arranca do engano, da mentira e diz, eu faço ele se tornar Israel. Eu dou uma nova identidade para ele. E você recebe essa palavra, diga aleluia aí. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus deu livramento para Daniel. E aí o Senhor também, eu fecho a Bíblia, no capítulo 7 de 1 Samuel, que os filisteus se levantam, Israel diz, Samuel, não cesse de orar por nós. E eu termino essa minha participação dizendo, não cesse de orar pela sua família. Não cesse de orar. Não, meus, eu preciso ver fulano transformado. A transformação vai começar em você. Enquanto Samuel orava, e não só orava, irmãos, ele sacrificou um cordeiro que ainda mamava, e a Bíblia diz por inteiro. Eu li esse texto por inteiro. O Espírito Santo falou comigo, eu não aceito nada pela metade. Eu não preciso matar cordeiro, porque o cordeiro de Deus, ele derramou o sangue na cruz para nos purificar de todo o pecado. Sabe o que é isso? Uma oferta. Aonde tem a oferta, a fidelidade, meus irmãos, ele prepara uma oferta. E diz, Senhor, eu vou colocar essa oferta aqui. E essa oferta vai ser a oferta do livramento. Enquanto ele coloca o cordeiro que ainda mamava por inteiro, a Bíblia diz, e Deus. Olha para o teu irmão, diga assim, e Deus. Enquanto Samuel orava e ofertava o Senhor, e Deus soterrou os seus inimigos. E o resultado da derrota dos filisteus foi no lugar chamado Ebenezer. Em Ebenezer, lugar da afronta, lugar de dupla honra. Em Ebenezer, lugar da derrota, é o lugar da vitória. Em Ebenezer, lugar da tristeza, eu estou dizendo, no lugar da tristeza vai ser alegria. Em Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Te prepara, porque no lugar da vergonha vai ser dupla honra. O resultado da oração, da oferta, houve paz. Houve paz. Eu profetizo paz nos teus muros e prosperidade no teu palácio. 2024 vai ser o ano da bênção de Deus sobre a sua vida. Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã. 2024 vai ser o ano da intimidade com Deus. Irmãos, Deus está dizendo, eu vou arrancar você da margem. Eu vou te levar a águas profundas. Oh, glória! Irmãos, quem tem vida de oração conhece a voz de Deus. Ah, irmãos, mas eu estou ouvindo a profecia que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Irmão, eu respeito os profetas, mas olhe para cá. Cuidado com as profecias da carne. Nós que somos pentecostais somos muito emotivos. Nós temos que ter cuidado com o emocionalismo no meio do povo de Deus. Irmão, porque eu estou vendo uma cobra. Irmão, eu estou vendo uma serpente. Falei, que tanta cobra é essa? Que tanta serpente? O sangue de Jesus. Irmão, a gente fica até doido de ver tanta cobra, ver tanta serpente. Irmão, o sangue de Jesus tem poder. Diga para o irmão, não tem cobra, não tem... Eu sei que tem cobra, que tem diabo, eu sei que existe isso. Mas olhe para cá. Se você buscar Deus, você vai ter discernimento. E você não vai ficar... Porque as coisas de Deus não turbam ninguém. As coisas de Deus te dão paz. Recebe essa, porque eu estou vendo uma cova, estou vendo um demônio. Tá bom, irmão, o está repreendido,
demônio serpente. Deus de Israel me escolheu e maior Deus que está comigo. E diga aleluia. Se você ficar dando ouvido tanta coisa, irmão, tu fica até doido. Sabe por quê? Porque eu tenho um perfume de Cristo. Você exala o perfume de Cristo. Não estou falando para você desprezar as visões de Deus, não, irmãos. Às vezes tem gente que vê, eu estou vendo uma cobra. O diabo está ali mesmo, olhando. A cobra está olhando, tá, serpente. Mas se eu vigiar, irmãos, se você vigiar, Deus te protege e te livra. Diga aleluia. E eu profetizo na sua vida, que através de hoje a tua vida